Boa noite, pessoal. Estamos aqui 7h30 da noite para a gente falar de fundos imobiliários e eu vou começar com este comentário aqui para a gente já esclarecer algumas coisas. O Jefferson falou, pior do que esse default no REC-R foi essa edição da foto do Marcos. Pô, engordaram o cara. Realmente, eu vou te falar que eu não sabia que essa foto ia ser usada e quando eu vi, eu falei, cara, isso aí é uma sacanagem comigo. Realmente eu pareço obeso ali, eu ganhei uns 20, 30 quilos nessa foto. Mas eu gostaria de dizer que foi sem a minha aprovação e eu não tenho nada a ver com isso. Então, não fui eu que escolhi, infelizmente. Mas tá aí, tá feito já, então aproveitem aí essa foto. Como vocês podem ver, eu tô em um cenário diferente aqui, então me perdoem aí se a imagem não estiver a melhor, se o som não estiver o melhor, porque eu estou em outro lugar, não estou no meu escritório, mas é pontualmente nesta live, e na live da semana que vem a gente já volta ao normal. Boa noite a todo mundo novamente. Eu tô vendo aqui. Boa noite, Thiago, João, Luiz, Dilza, Verônica, Iago, Edvan, Lierte, Antônio, William, Jefferson, Leanderson e Luiz. Boa noite a todos vocês. Kenzo também, boa noite. Deixa eu salvar aqui, que eu tô vendo que vocês estão mandando já algumas dúvidas. Eu vou salvar, mas eu respondo mais para frente. Pronto, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos falar então dos destaques da semana. O nosso principal tema de hoje vai ser a questão dos fundos de papel, né? Com a situação, a gente vai falar de REC-R, inclusive, que saiu fato relevante essa semana, 2, inclusive. Então a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes a gente tem que caminhar até chegarmos lá. Então hoje a gente vai falar de RECT, teve uma nova locação, RCRB, GGRC e HGLG, algumas atualizações da Americanas, a LZR, aquisição de 2 imóveis, e por fim a gente fala de REC-R, que teve um vencimento antecipado, uns probleminhas com alguns CRIs. Inclusive, o Tony até mencionou aqui, ó, teve menos 2% de variação o REC-R hoje. Realmente aconteceu isso daí. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Na verdade, ignorem aquilo ali que é da semana passada. Esse aqui, vamos lá. O RECT, ele teve uma nova locação de quase 400 metros lá em Brasília. Contrato 5 anos, a vacância é reduzida para 11% praticamente. E uma observação que é interessante a gente notar, e que eu vou mencionar um pouco mais também, mais para frente, é que ele aumentou o rendimento dele para 54 centavos. Ele ficou muito tempo distribuindo 50, foi para 54. Grande motivo disso pode ser por conta das novas locações que ele vem fazendo já há algum tempo. Essa daí, por exemplo, que foi feita agora, ela não gera nenhum impacto financeiro, porque é o fundo da carência, o fundo dá desconto, então tem que passar uns meses até isso acabar, para daí realmente o fundo começar a ganhar dinheiro, e aí você sentir isso no seu bolso, né, nos rendimentos do fundo. Então, essa locação não tem efeito agora, imediato. Agora, locações passadas que estavam em carência podem já ter começado aí a acabar a carência e começar de fato a pagar, por isso que o rendimento aí está em 54 centavos. Então, mais para frente, se olharmos, vamos pensar aqui um ano, daqui um ano, se não tiver nenhuma vacância, a maioria, se não todas as locações já vão estar sem carência, já vão estar sem desconto ou com desconto já reduzido e vão começar a gerar impacto de receita no fundo e você deve sentir isso também no seu bolso, no rendimento. Então, o RECT aí, nova alocação, assim como o RCRB, que também fez uma nova alocação, só que uma alocação mais expressiva, uma área bem maior, né, pouco menos de 1.700 metros quadrados, para Elgin, lá na Faria Lima. Contrato também de 5 anos, são contratos típicos, né? A redução da vacância do fundo foi também expressiva, 4% de queda aproximadamente, de 23,3 para 19,5. E essa nova, de acordo com o fato relevante, né, essa nova alocação ela pode ter impacto na receita do fundo em 6 centavos por cota. Então, mais uma alocação, uma coisa interessante para a gente acompanhar desse fato é justamente o mercado, né? Então a gente vê que estamos tendo novas locações com uma certa frequência em fundos de escritórios. O RECT é o nosso é o nosso líder aqui de locações, porque inclusive líder também de participações aqui na live de destaques. Toda semana eu repito que ele tem um fato relevante, ele aparece aqui na nossa live. Então, o RECT tem feito muitas locações, o RCRB tem feito algumas locações também, JSRE feito algumas locações também, até o RBRP, que está numa situação difícil lá com o River One, fez locações. Então, a gente vê que o mercado de escritórios, isso obviamente vai variar de região para região, ele vem melhorando, ele vem aí conseguindo fazer novas locações, reduzir a vacância, e isso é muito bacana da gente acompanhar.
O Luiz falou que a imagem tá ruim aqui, ó. A imagem tá ruim da minha câmera ou a imagem do vídeo inteiro como um todo tá ruim? Lembrando que às vezes o seu vídeo aí ele aparece numa qualidade baixa por padrão, mas se você clicar ali na engrenagem que fica ou aqui embaixo na tela ou ali em cima na tela, você consegue mudar a qualidade do vídeo para uma qualidade superior, aí obviamente melhora aqui a visão. O Luiz falou que é o vídeo, então dá uma olhada aí para ver se o problema é esse, tá? Clica na engrenagem aí, vê se está numa qualidade baixa, aí muda para alta, que daí ajusta. Porque a princípio do meu lado aqui, a internet está funcionando perfeitamente, não estou com problemas de conexão. Beleza. Deixa eu salvar aqui umas dúvidas que vocês estão mandando. Assim que eu terminar os slides, eu pego algumas para responder. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Obrigado, pessoal, que confirmou aqui que está normal o vídeo. Muito obrigado. Então vamos lá. O GGRC e o HGLG. Na verdade, eu resumi muito, né? Porque não tem muito o que se dizer do fato relevante. O fato relevante em si, ele tem 2 páginas. Ele saiu, não tem muito tempo, né? Saiu hoje, há poucas horas atrás. E resumindo as 2 páginas, a gente chega no seguinte. O dono do imóvel, por enquanto, ainda o responsável do imóvel é o HGLG, porque o imóvel está em processo de venda do HGLG para o GGRC. Conforme o GGRC vai pagando as tranches, né, vai pagando as parcelas do imóvel, ele vai pegando porcentagens ali, participação no imóvel, até, obviamente, ele pagar 100% e o imóvel passar 100% para ele. Ele ainda não pagou a última tranche, então tem um pedaço ainda ali com o HGLG e o HGLG continua sendo responsável pelo imóvel. Dito isso, o GGRC notificou lá o HGLG para entender como é que está essa situação das Americanas, porque a Lojas Americanas ela colocou o HGLG na lista ali de credores, que tem alguns créditos em aberto ali. Então, essa foi a primeira notificação. O HGLG ele respondeu e disse que aquilo ali não tem nada a ver com o contrato de locação. Ponto. Então, não é problema de locação. Só que, logo depois, que é o tópico aqui do slide, menciona que a Americanas ela pagou o aluguel em fevereiro parcialmente. Então, ela não pagou 100%. Ela pagou, se não me engano, foi metade, mais ou menos, do imóvel. Então, ela pagou metade. Obviamente, a outra metade está devendo, e daí o fundo, no caso o HGLG, que é o responsável, ele vai ter que ir atrás para resolver essa questão desse aluguel remanescente, nesse valor remanescente. Então, assim, obviamente, esse fato relevante é só o primeiro. Teremos um próximo fato relevante, eventualmente, falando para a gente o que vai acontecer dessa situação. Por enquanto, o que a gente tem de informação é isso que está na tela. Então, o Americanas pagou o aluguel parcialmente, o HGLG vai cobrar e vamos ver o que acontece. Aí, então, vamos aguardar aí um próximo fato relevante e eu trago aqui numa próxima live o resultado disso. Agora, não tem muito o que eu posso falar. Na verdade, o que eu posso falar é que a Americanas, muito provavelmente, ela vai começar a dar problema em alguns fundos imobiliários, porque ela está numa situação financeira muito difícil. Então, é possível, né? Não vou falar provável, mas é muito possível que ela tenha problemas aí de pagar aluguel em alguns fundos. Tanto é que o LVBI, por exemplo, o gestor, ele já falou que a Americanas não deve pagar o aluguel dele, né? Do fundo, no caso. Então, vamos acompanhar, vamos ver como é que está o negócio. O próximo aqui a gente tem o ALZR, fundo super diversificado, muito híbrido. Renda urbana, porém ele transcende um pouco o renda urbana, ele vai realmente, acho que o ALZR é o único fundo verdadeiramente híbrido, porque ele tem uma variedade grande de tipos de imóveis ali no portfólio. Então, renda urbana pode ser uma forma interessante de você já imediatamente entender o que é o fundo, mas ele é mais híbrido do que um renda urbana de fato. Vamos lá, então. Ele celebrou um memorando de entendimentos para aquisição de 2 imóveis por quase 50 milhões, 49 milhões. Esses 2 imóveis são principalmente da Decathlon, né, alugados para a Decathlon, só que tem um que tem uma loja da Cobasi também. Então, um é totalmente Decathlon e o outro é Decathlon e Cobasi, ali como inquilinos. O cap rate de ambos os imóveis é 9,3% ao ano, e a expectativa é de que essa transação represente aí 5 centavos por cota, pelo menos no primeiro ano. Lembrando que, ênfase que isso é um memorando de entendimento, a aquisição não foi concluída ainda, temos aí alguns passos a serem feitos antes da conclusão dessa compra, e um ponto também interessante é que o vendedor é um outro fundo imobiliário, o HBCR, que inclusive
Ele tem várias lojas da Decathlon no portfólio. Ele está vendendo 2, mas ele tem mais outras lojas da Decathlon ali no portfólio dele. Então é uma transação entre fundos imobiliários. Inclusive eu trouxe aqui algumas fotos também, ó, só para vocês verem. Deixa eu ver se eu fico aqui embaixo, fica melhor. Aí, ó. São esses dois imóveis. Então, como eu falei, o da esquerda aí é apenas a Decathlon, que é em Joinville, e o segundo ali é a Decathlon e a Cobasi. Principalmente Decathlon, né? A maior parte do imóvel, como vocês conseguem ver, é da Decathlon, mas tem um pedaço da Cobasi também. Então, é um imóvel um pouco misto, um pouco híbrido. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. A LZR é isso. Aí a gente passa aqui para o nosso grande tema, né, dos fundos de papel. O REC-R teve 2 fatos relevantes. O primeiro é um vencimento antecipado de um CRI. Né? O que é o vencimento antecipado? Muita gente pode talvez não entender esse termo, mas ele é realmente o que o nome diz. Normalmente um CRI tem uma data de vencimento, uma data de término. Vamos supor que é lá em 2035. Então, 2035, ao longo desse tempo, o devedor vai pagando, e 2035 acabou a dívida, acabou o CRI, acabou tudo ali nessa operação. Só que os CRIs, eles têm vários mecanismos, obrigações, regras, coisas que devem ser feitas para que a operação continue como ela foi planejada inicialmente. Aí, quando acontece uma quebra dessas regras, um não cumprimento dessas regras, o que pode acontecer tínhamos o vencimento ali em 2035. Mas como você não cumpriu as regras aqui, então a gente vai vencer antecipadamente. Então a gente vai trazer esse vencimento que era 2035 para agora. Então você precisa terminar de pagar tudo agora, porque você quebrou as regras. E no caso aqui, não sei se está muito pequeno para vocês lerem, mas o gestor ele explicou o porquê, né? Quais foram os problemas os descumprimentos que foram causados para resultar num vencimento antecipado. Eu coloquei todos aqui, vou passar rapidinho, né? Mas basicamente, primeiro item, né? A averbação de indisponibilidade de bens nas matrículas dos imóveis Sinop, registro de penhora na matrícula, não comprovação de conclusão das obras do loteamento Papagaio, bem como não apresentação do respectivo termo de verificação de obras, não apresentação de relatório de monitoramento, não apresentação da cópia digital dos contratos, descumprimento de acordo judicial. Então você vê, foram vários problemas, vários descumprimentos, e daí o dono do CRI, né, pode ir lá e falar, vamos vencer antecipadamente, então você vai me pagar. Só que aí vem a segunda parte que não é tão boa, que é a parte que a devedora foi notificada para efetuar esse pagamento antecipado e não fez. Então, basicamente, é o seguinte, eu falei, olha, você tem que pagar tudo, mas a pessoa falou, não vou pagar. Ou pelo menos sumiu, não pagou. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer daqui para frente. E da parte do gestor, da parte da securitizadora, da parte dos advogados também envolvidos, eles vão agora atrás de resolver essa situação da melhor forma que for possível. Basicamente, eles vão atrás de garantias, então. E daí eu trouxe aqui embaixo o LTV desse CRI, que é um LTV de 20%. O que isso quer dizer? Basicamente, lembra que LTV, quanto menor, melhor. Ele é a relação do empréstimo para o que tem de garantia. Então, se eu tenho um LTV de 20%, vamos supor que eu emprestei R$20 e você me deixou em garantia R$100. Você vê que R$100, obviamente, é muito mais que R$20. Então, por isso que quanto menor é esse número, melhor. Então, quer dizer que esse CRI deu esse problema, mas o que traz um pouco mais de conforto é que ele tem uma garantia mais robusta, né? Em termos, pelo menos, relativos aqui, ela é bem maior e o fundo pode tentar acessar essas garantias para reaver o valor que lhe é devido. Inclusive, o gestor ele menciona aqui que esse CRI ele tem aí um impacto estimado de mais ou menos 0,0018 reais, né? 0,0018 reais. Isso daí dá menos de um centavo, dá muito menos de um centavo. Então é um impacto muito pequeno, é um impacto que realmente não faz muita diferença ali na vida do fundo. Até isso mostra um dos pontos importantes de quando você for escolher um fundo imobiliário de papel, escolher um fundo imobiliário de papel diversificado, grande, pulverizado, robusto. Porque quando dá algum problema, e é normal dar problema em fundos de crédito eventualmente, não dá para a gente acreditar que todos os CRIs vão ser pagos certinhos para sempre, durante décadas. Sempre vai ter algum que vai dar problema, enfim, isso acontece, é totalmente normal. Aí cabe ao fundo ver como é que as coisas estão organizadas lá dentro. Então, quando você tem um fundo grande, diversificado, o REC-R é grande e é diversificado, você vê que o impacto é muito pequeno.
Então isso não vai atrapalhar a vida de ninguém praticamente. O REC-R, eu não lembro de cabeça quantos CRIs ele tem, mas ele tem muitos CRIs, e ele está na casa de 2,5 bilhões de patrimônio, de reais de patrimônio. Então é um fundo muito grande com impacto muito pequeno. Então por isso que acaba sendo uma situação ruim, porém não tão negativa assim em termos de impacto. E tem um segundo fato relevante. Esse fato relevante também é negativo, um pouco pior do que o outro. Que o devedor, no caso Aracaju Investimentos, ela teve deferimento no pedido de ali tá, deixa eu ver. Isso. Teve o deferimento para o processo de recuperação judicial. Então, basicamente, quando você entra em recuperação judicial, você tem ali uma pausa na cobrança dos seus créditos para você conseguir tentar sair do buraco, basicamente. Então, é uma forma de tentar fazer com que a empresa não vá à falência. Então, como ela entrou em recuperação judicial, ela não paga o que ela deve. E o REC-R tem um pouco desse CRI. Ele representa 1,32%, então já é um CRI mais representativo que esse anterior que eu falei, porém, mesmo assim, 1%, ali 1,3%, é uma porcentagem baixa. Isso daí pode causar um impacto um pouquinho maior, porém um impacto bem mais reduzido do que se fosse um fundo mais concentrado. Então, fundos pequenos de CRI, fundos que estão começando agora, fundos que não tiveram tempo de fazer emissão antes do mercado acabar ficando mais negativo, eles têm CRIs ali perto da casa dos 10%. Isso é muito risco. Então, imagina, dá problema em um crédito, 10% ali da sua renda vai para o saco. Nesse caso aqui, é 1%. Então, tem um impacto, mas é um impacto pequeno. Vale mencionar que tem um outro fundo, eu só não trouxe o outro fundo como destaque, porque o outro fundo é pequeno, é menos conhecido, acho que não vale a pena, mas só para mencionar, o UJP, ele também possui esse CRI. Então, ele também está nesse barco aí desse problema, e agora a gente vai acompanhar para ver o que vai ser feito tanto nesse fato relevante quanto no outro, e mencionar e entender se vão acessar as garantias, como vai acessar, quanto vai conseguir recuperar, etc, etc. Então, isso aí é mais um fato relevante que a gente tem que acompanhar os próximos capítulos. Não consigo, obviamente, especular sobre o assunto, mas a notícia boa é que o professor Baroni, ele já conseguiu agendar uma live com o Moise, que é o responsável lá da REC, para falar mais sobre essa situação do REC-R. Inclusive, o REC-R é um fundo que soltou 3 ou 4, acho que 3 fatos relevantes similares a esses aí que eu falei, né? Esses 2 e mais um ou mais 2, mas acho que é só mais um. Então ele teve alguns problemas aí em pouco tempo. E então eles vão comentar sobre isso na segunda-feira, 8 horas da noite, no canal do Professor Baroni. Então vai ser uma live bastante importante para os cotistas do REC-R, para vocês entenderem como que está o fundo está com problema, a situação está piorando, não está piorando. E aqui vou até abrir aqui eu quero falar uma coisa, né, mais atrelada ao tópico aqui da nossa live. Os fundos de papel estão com problemas, os fundos de papéis estão aí indo para o buraco. Não entendo que esse é o caso, porém, o cenário de crédito ele acaba ficando mais complicado quando a gente tem um cenário econômico complicado também. Então, de 2 anos para cá, a nossa Selic foi para quase 14%. A nossa inflação estava muito alta. Ela já reduziu, mas ela continua relativamente mais alta. Então, e esse está sendo um cenário persistente. A gente tem uma visão de que em 2023 inteiro a gente tem uma Selic super alta também. A gente tem um objetivo de redução de inflação, mas vamos ver aí, né, até o final do ano. Então, assim, quando o cenário ele fica negativo e fica negativo por muito tempo, as pessoas que devem, né, as empresas que devem, passam dificuldade também para conseguir pagar suas dívidas. Até porque quando a economia está ruim, elas não conseguem vender tanto, elas não conseguem fazer os investimentos que elas gostariam tanto quanto elas gostariam, o crédito para elas acaba ficando mais caro, então aquelas empresas que precisam ficar se financiando ali, elas têm mais dificuldade. Então, assim, quando fica cenário ruim e cenário ruim por muito tempo, as empresas começam a ter dificuldade. Por isso que a gente está vendo aí algumas recuperações judiciais. E daí é normal que fundo de crédito tenha um problema ou outro nesse sentido. A gente citou o REC-R aqui porque ele é um fundo grande, então naturalmente ele tem uma base de cotista maior, ele chama mais atenção, mas isso não é exclusivo do REC-R. Eu mencionei o UJP e tem outros fundos de papel aí no passado recente que também tiveram alguns probleminhas aí com alguns CRIs. Então isso é normal de acontecer, principalmente em um cenário como o atual do Brasil, que não está o mais interessante economicamente falando. A gente está com juros muito altos, isso é punitivo para os fundos. Então, o ponto é, vamos acompanhar,
Vamos ver aí o que será feito, lembrando que CRIs costumam ter, na maioria costumam ter garantias, que nem aquele do REC-R que eu mencionei, tem uma garantia, uma LTV de 20%, então a garantia é muito maior do que era devido ali, e a garantia pode acabar solucionando. Então assim, CRI pode ter dado problema, mas o fundo tem a garantia, vai pegar, resolveu, tá tudo maravilha. Só que isso depende de conseguir acessar a garantia. Cada CRI tem um tipo de garantia, em termos de o que poderia ser de garantia, como pode ter um imóvel, pode ter uma cessão, pode ter, enfim, reservas, pode ter um monte de coisa ali. Entre eles, ou cada um deles também terá sua variedade. Então, por exemplo, pode ter um imóvel, mas o tipo de imóvel também pode ser diferente. Então, tem 2 níveis aí de variação do que pode ter de garantia. E aí a gente vai acompanhando para ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos aí, principalmente desses fundos que já soltaram algum fato relevante, mas também a gente vai acompanhando outros fundos aí. Inclusive, vale fazer uma menção aos fundos mais high yields. Eu vi algumas pessoas comentando aqui no chat. Fundos mais high yield, e vou citar alguns, por exemplo, o HCTR, o Tord, o Versalhes, o Deva, eu acho que também, Deva também, eles são fundos mais high yields, eles estão em operações que têm naturalmente um risco maior, um perfil de risco maior. Lembrando que quando você tem mais risco, não necessariamente vai dar problema, mas tem uma chance maior de dar problema. E esses fundos, apesar de não ter dado problema, eles vêm reperfilando as dívidas, né? Meio que reconstruindo o CRI para que não dê problema de fato. Então imagina assim, temos acordado aqui um CRI, eu e você está devendo para mim, e a gente tem acordado que você vai me pagar todo mês, vai me pagar numa taxa de IPCA mais 11%, e você vai me dar essas garantias, vai ser dessa forma, você vai manter, que nem eu falei no mostrei lá no REC-R, tem todas aquelas regras que você precisa cumprir, você precisa ter reserva, você precisa ter isso, precisa ter aquilo, você vai fazer tudo isso. Beleza. Você foi lá, começou a pagar bonitinho, beleza. Só que foi passando o tempo, você começou a ter dificuldade. Então tem 2 caminhos aqui principais. O primeiro caminho é o caminho do problema. Então, eu vou te cobrar, você vai me pagar do jeito que a gente acordou, e é isso. Se você não me pagar, eu vou pelas garantias. Ou tem um outro caminho, que é, vamos então reconstruir esse CRI. Vamos estender o prazo, vamos aumentar um pouco a sua dívida, eu te estendo o prazo para ficar mais tranquilo para você pagar, a gente ajusta também o indexador, então a gente meio que remolda o CRI. Esse seria um reperfilamento da dívida. Esses fundos high yield estão fazendo isso também. Então, assim, não é que deu problema, é que estava dando um problema, ou caminhando para um problema, e uma solução para aliviar ali, para meio termo bacana para os dois lados, foi reperfilar, foi repactuar ali essa dívida com outros termos para que o devedor consiga continuar pagando. Mesmo que tenha ajustado ali, ele vai pagar essa dívida. Isso a gente consegue ver em alguns fundos. Então é uma outra coisa bacana de vocês verem. Inclusive, principalmente agora, sempre, mas principalmente agora, eu falo para vocês, leiam os relatórios gerenciais, acompanhem os relatórios gerenciais, porque vocês vão ver essas informações lá. Então, esses reperfilamentos que eu falei para você, por exemplo, não tem fato relevante falando disso, mas se você lê no relatório gerencial, está lá. Então, leia todo fato relevante, leia todo relatório gerencial dos seus fundos para vocês conseguirem acompanhar direitinho. O Axie aqui falou, né? Diminuindo o risco na medida que reperfila. Sim, quando você faz um reperfilamento, a ideia é diminuir o risco, né? Porque você estava numa situação que já estava caminhando para um problema, você vai lá e dá uma ajustada nessa situação, né? Que eu falei, por exemplo, vamos ajustar aqui o seu saldo, vai aumentar um pouco, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu vou te dar um prazo maior para você pagar. Então, talvez a sua parcela mensal reduza. Apesar do saldo ter aumentado, a parcela reduziu. O indexador, a gente pode ir lá e ajustar também. Era 11%, vamos mudar aqui para IPCA mais 10%, por exemplo. A matemática, no final, tem que fechar, obviamente, mas aí é trabalho do fundo resolver, não nosso. Mas é basicamente isso. É justamente para tentar diminuir o risco. Não é uma garantia de que não vai dar nenhum problema no futuro, mas é uma tentativa. Vou pegar, então, aqui algumas perguntas. Deixa eu... Opa, Marcelo, muito obrigado pelo elogio. Tamo junto aí. Toda sexta-feira estamos aqui para fazer um resumão do mercado, simplificar para vocês e ajudar. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo da live aqui é para vocês poderem aproveitar, porque tem pouco tempo para vocês aproveitarem, mas a Suno está com ofertas de aniversário. Então, se vocês quiserem fazer a assinatura da Suno, vocês conseguem assinar. Vocês só pagam 2 anos e ganham um 3º ano, além de ganhar uma porrada de bônus também. Tem curso, se não me engano, são
3 cursos que vocês ganham, sorteio de dinheiro de R$2.000, sorteio de ligação também com os nossos analistas, e você escolhe depois quem que é. Quem quiser aproveitar, o link está aqui na descrição, você só clicar, é só olhar lá as assinaturas, e tem assinatura Suno FIIs na lista. A Suno Premium é a mais pedida, é a mais assinada, é a mais popular, é a bastante completa, suficientemente completa, mas para quem não quiser todos os investimentos ali que tem na Premium, tem a Suno FIIs também, que vocês podem assinar. Vocês pagam 2 anos e o terceiro ano sai totalmente de graça. O link está aqui embaixo, mas dá uma olhada rápido, porque tem pouco tempo, tá? Tem um bônus que acaba hoje, que é o do curso. Esqueci o nome do curso, mas tem um curso que acaba hoje. Então, quem deixar para depois perde esse curso. E, por exemplo, ontem tinha bônus da camiseta. Anteontem tinha o bônus de camiseta também. Quem assinou anteontem conseguiu a camiseta, mas infelizmente esse bônus já acabou também. Então, se você estava pensando em um momento para assinar a Suno, agora é um excelente momento para você aproveitar esse baita descontão. Confira lá na página, tem todos os detalhes, todos os bônus que vocês vão ganhar, mas não deixa para depois, porque tem pouco tempo. De novo, o link está aqui embaixo na descrição. Agora sim, vamos lá para as nossas... deixa eu fazer, na verdade, mais um último recadinho. Lembrar vocês que essas coisas que eu mencionei aqui nessa live, esses fatos relevantes, esses acontecimentos, eles serão mencionados no radar de fundos imobiliários para assinantes, tá? Então, quem for assinante, na segunda-feira vai ter acesso ao radar da semana inteira, ou seja, os resumos e análises da semana inteira, com os fatos relevantes, relatório gerencial, análise, vai ter mais comentários sobre o REC-R também, então vocês podem acompanhar por lá. Mas esse conteúdo aqui é só para assinante. E agora, aproveitando o aniversário, vocês podem ser assinantes por um preço muito mais barato do que normalmente ele é. Então, aproveitem lá, o link está na descrição. E, infelizmente, aqui, deu um probleminha na apresentação. Vamos para as perguntas. Eu tenho umas perguntas aqui. Só respondeu o Anderson. Sim, quem é assinante já pode aproveitar. Então, se você, por exemplo, é assinante da Suno FIIs e você quer reassinar a Suno FIIs na promoção de aniversário, você pode. Vamos supor que você tem aí 7 meses ainda de assinatura. Você vai lá e faz a assinatura do 3x2, que a gente chama, então você vai passar a ter 3 anos e 7 meses de assinatura. Ela é cumulativa. Se você resolver, se você é assinante Suno FIIs e você quer ir para Premium, por exemplo, então beleza, o que vai acontecer? Você vai perder os seus 7 meses de Suno FIIs? Não. Só que ele vai ser jogado para o final. Então você vai passar a usar o tempo de Suno Premium para sua assinatura mais alta já começar em efeito. Você usa Suno Premium 3 anos. Se você não quiser renovar, quando acabar a Suno Premium, você vai voltar para consumir aqueles 7 meses que você tinha de Suno FIIs. Então você sempre vai usar a assinatura maior e quando acabar, se você tinha ali um tempinho da outra assinatura menor, você volta a usar ela. Então sim, assinantes e não assinantes podem aproveitar as oportunidades de aniversário. O link está na descrição. Tem várias perguntas aqui do RZTR, né? Deixa eu deixar menorzinho aqui. O Antônio perguntou, deixa eu ver, tinha uma outra pessoa aqui, eu perdi, mas basicamente teve algumas pessoas falando de RZTR. Por que o RZTR está caindo? E a resposta é bastante simples. Óbvio que quando um fundo cai ou um fundo valoriza muito, a gente só pode especular aqui o que pode ter acontecido, porque é muito difícil você apontar o dedo e falar foi isso aqui que causou, 100% de chance que foi isso aqui que causou. Porque são tantos fatores influenciando a cotação de um fundo que, na verdade, pode ter muitas coisas afetando ali, né? Então, mas basicamente, no caso do RZTR, a gente consegue falar com um pouco mais de certeza o que aconteceu. E sabe aonde você ia encontrar essa resposta? No relatório gerencial. No relatório gerencial, o fundo mencionou, explicou. Inclusive, o último relatório ficou muito bom, porque eles pegaram também a oportunidade para explicar um pouco como que funciona o RZTR, como que funcionam as estratégias do RZTR. Inclusive, recomendo a leitura para quem for cotista. Mas, basicamente, o que aconteceu? O fundo estava distribuindo mais de R$1. Vou até abrir aqui, porque eu esqueci quanto que ele estava distribuindo antes. Vou olhar aqui só um segundo. Ele estava distribuindo 1,25. Ele continuou distribuindo 1,25 por um ano, praticamente. E depois, em dezembro, anunciado em dezembro, ele pagou 86 centavos. Anunciado em janeiro, ele pagou 85 centavos. Ou seja, o rendimento desse fundo caiu em praticamente 1/3. Então, como o rendimento caiu, e normalmente as pessoas balizam o preço, o quanto vale investir pelo rendimento que ele paga, o rendimento caiu, as pessoas julgam que o investimento agora vale menos e começaram a vender. Por que caiu? Deve ser a sua dúvida.
E essa é a resposta que de fato estava lá no relatório gerencial. O RZTR ele tem uma estratégia de crédito. O que é uma estratégia de crédito? Com imóveis. Ele basicamente compra uma terra, só que ao mesmo tempo que ele compra, ele dá uma opção de compra para o inquilino. Então, o original dono ali da terra, ele tem uma opção de compra. O que é uma opção de compra? É uma opção de eu desejo comprar este imóvel. E quem é o detentor da opção de compra, ele vai lá e compra. Se ele quiser, ele pode comprar. Essa opção é o direito de comprar esse imóvel. Então, a RZTR compra a terra, dá a opção de compra para o inquilino e futuramente o inquilino vai exercer essa opção de compra e aí o fundo vai ter que vender essa terra de volta para o inquilino. Então, você entende que é quase que uma operação de crédito. E muitas vezes também nessas operações de vendas, lucros extraordinários que o fundo teve, ele tem que distribuir. E por isso que esse 1,25 que ele distribuía era um rendimento alto que acabou sendo reduzido, porque tinha efeito extraordinário, efeito não recorrente. E esse efeito não recorrente não virou ali, mas ele passou a não existir mais e agora o resultado é só o recorrente. Então ele está no resultado agora recorrente, não tem nenhum ganho. Eventualmente, quando a RZTR resolver vender mais alguma coisa, realizar algum lucro de alguma forma, aí ele pode dar um up lá, uma melhora aí nos rendimentos. Mas até lá, esse é o rendimento dele, mais ou menos. Então, dê uma olhada. O Kenzo falou que o GGRC acabou de fazer um fato relevante. Deixa eu ver. É outro fato relevante, porque eu já comentei do GGRC aqui. Kenzo, tá chegando atrasado na live. Kenzo, chegou atrasado. Já falei do GGRC. Deixa eu pegar aqui outras perguntas. Podem mandar aí. Fernando. Marcos, quando um fundo está para vencer seu contrato de aluguel, quando geralmente ficamos sabendo se vai ser renovado o contrato ou não? Parabéns pelo trabalho. Infelizmente, a gente não tem uma resposta para você. Isso vai depender muito de fundo para fundo. Tem gestor que ele vai com muita antecedência falar com o inquilino, tem gestor que não, tem discussões que demoram mais, tem discussões que demoram menos. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta para te dar nesse sentido. Vai depender do fundo, do caso e tudo mais. Tem vezes que a gente consegue saber antes, porque o gestor fala antes, mas tem vezes que acaba demorando um pouco mais para ser falado. Então, tem que ficar de olho, tem que acompanhar os documentos do fundo para poder realmente estar em cima dessa informação. Deixa eu ver aqui. Algumas perguntas. Deixa eu pegar essa do Alisson aqui. Eu sou Suno Premium. Renovando a assinatura antes do fim, perco os meses que faltam. Se fizer upgrade, vou assinar uma carteira adicional como internacional, por exemplo. Show. Eu acho que eu já respondi, mas eu vou reforçar isso aqui. Você não perde, tá? Você pode assinar. Vamos lá, você é assinante Premium. Vamos supor que você tem 3 meses. Você assinou agora de novo a Suno Premium na oferta de aniversário. Você vai ter 3 anos mais os 3 meses que você tinha. Então é cumulativo. Se você assinar internacional, que nem você falou, então você vai ter 3 anos de internacional a partir de agora. Você já vai começar a usar internacional. Acabou o internacional, daqui 3 anos, se você não quiser renovar, aí você volta a usar os 3 meses de premium. Então você não perde nada, tá? Fiquem tranquilos. O Rogério perguntou se é hora de vender fundo de papel. Acha que vai voltar ou o que era antes da deflação? Temos que diferenciar uma coisa aqui, essa época antes da deflação. Temos que diferenciar o que ela era. E o que ela era muito extrema. Então a gente estava com uma inflação super alta. Isso não é positivo para ninguém. Isso não é bom, inclusive. Então a gente estava num momento muito ruim para cima, uma inflação muito alta. A gente veio e teve uma deflação, jogando ela para baixo. Então, assim, a gente vai melhorar do momento de deflação? Com certeza, até porque a inflação já voltou para o campo positivo. A gente vai voltar até aquele rendimento que a gente tinha antes, alguns fundos distribuindo 1,70, quase R$2? Provavelmente não. Esse não é o normal. E se a gente voltar para um estágio desse, é porque a economia deu problema de novo, a inflação explodiu de novo, e daí por isso que os fundos estão pagando mais. Então a gente deve voltar para um cenário melhor, mas não igual ao que estava antes. E eu não acho que é o momento da gente sair vendendo tudo de fundo de papel, porque é um setor excelente. Só que a gente, obviamente, está num momento um pouco mais complicado economicamente falando. Então isso acaba afetando um pouco os fundos de papel. Mas se você vê, não são muitos problemas que estão acontecendo, são poucos problemas. E problemas em CRIs pequenos, no caso. Então, não acho que é o caso da gente se desfazer de todo esse investimento.
Lucas, parabéns, Max, excelente conteúdo. Toda sexta é programação certa, olhar os fatos da semana. Pô, brigadão. Fico super feliz aí que vocês separam um espacinho da sexta-feira de vocês pra gente ter essa conversa aqui. Inclusive, eu nem tô no escritório aqui, eu tô na estrada, basicamente. E eu também aqui separei pra gente continuar a nossa tradição de toda sexta-feira. Muito obrigado. O João perguntou sobre o pagamento de DARF. A regra se aplica para a venda de um FII ou o cálculo é feito para a venda de outros FIIs em conjunto, não importando qual FII seja? Sendo o FII, tem que aplicar a regra de 10R? Não entendi o final. Mas basicamente é o seguinte: vendeu o fundo imobiliário, teve lucro, paga 20% de imposto. Isso daí você calcula por venda. O quanto você teve de lucro, o quanto você teve de prejuízo, você olha por venda. Então, vendeu um fundo, vai lá e calcula. Teve X de prejuízo ou X ou Y de lucro. Vendeu outro, recalcula ali também. Teve quanto de lucro ou teve quanto de prejuízo. Vendeu mais um, de novo, calcula quanto teve de lucro, quanto teve de prejuízo. Isso dentro de um mês. Acabou o mês, aí você vai juntar todos esses resultados de lucros e prejuízos e vai chegar num resultado do mês final. Este resultado do mês final, se for lucro, aplica-se o 20%, paga através do DARF. Se for prejuízo, você não tem que pagar absolutamente nada, você guarda esse valor até para abater de um lucro futuro. Ficou claro? Acho que ficou claro, né? Água quente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Outras perguntas. Rodrigo falou aqui, Max, ótimos vídeos sobre o Tord. Muito obrigado. Acha que ele se aguenta por muito tempo até os desenvolvimentos darem resultado? Depende do que você quer dizer com aguentar. Eu acho que ele está numa posição extremamente delicada perante o mercado. Então, o mercado já olha para ele com uma visão muito negativa. E ele realmente não está entregando um resultado muito animador. E isso cria uma situação muito difícil para ele continuar crescendo. O que faria, e a gente comentou isso, né? Na verdade, quem comentou foi o professor Baroni lá no nosso vídeo, mas o que poderia ser feito para mostrar o valor, né, do fundo, mostrar que tem valor ali dentro? Se você vê, o valor patrimonial dele está no chão, né? Na verdade, o PVP está no chão, o valor patrimonial dele é muito mais alto do que ele está sendo negociado. Vou até abrir aqui, vamos abrir aqui só para eu falar os números certinhos. Peraí. Ele está sendo negociado com mais de 60% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. O valor patrimonial, vamos acreditar então que ele é totalmente fiel. Ele não é. Ele acaba tendo suas variações, ele às vezes pode ficar um pouquinho defasado. Mas nesse nosso exemplo, vamos falar que é exatamente aquilo. Então, uma forma que poderia ser feita é: vamos vender então alguns empreendimentos. Vende algumas coisas, realiza um baita lucro, você vai mostrar para o mercado que, beleza, olha, o que eu tenho aqui dentro realmente vale. É simples vender? Não é simples vender. Então, não pense que é uma coisa muito fácil de ser feita assim, o gestor vai lá e faz. É uma situação delicada também, é difícil fazer. Mas dá para fazer, é um caminho que eles poderiam mostrar valor. Se ele faz isso, distribui uma baita renda, começa a melhorar, talvez o mercado volte a olhar melhor para o fundo. Ele também tem o caminho de continuar do jeito que está, até os empreendimentos que não performaram ainda performarem, aí ele começa a receber mais receita. Só que desenvolvimento demora, né? Então, principalmente esses desenvolvimentos grandes, não é coisa de 5 meses, é coisa mais de 2 anos, né? Então demora um pouco. Então vamos ter que acompanhar. O fundo ele tem estrutura para conseguir sobreviver. O negócio é ver como que ele vai fazer isso. O Leanderson perguntou: o DARF precisa ser pago apenas se o lucro for superior a 10, já que é o valor mínimo que o DARF pode ser gerado? Sim, porém, você não fica isento de pagar esse valor que ficou abaixo de 10 reais. O que você vai fazer é acumular, e no futuro, quando você tiver um outro DARF para pagar, você pega esse valorzinho, vamos supor que foi 3 reais, e coloca esses 3 reais nesse outro DARF, que daí você paga tudo junto de uma vez, acima de 10 reais. Então respondendo de novo, você não precisa pagar, porque não tem como pagar, né? O mínimo para pagar é 10 reais, só que você não está isento. Você ainda tem que pagar esse valor. Aí você paga no futuro. Vamos ver. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no geral assim. Tem algumas perguntas de fundo específico. Não gosto muito de ficar falando de fundos especificamente aqui. Porque
espaço não é para ficar fazendo análise de fundo, né? Isso daí seria espaço para um relatório, mas deixa eu ver aqui. Silvano perguntou, para se proteger, seria o caso de vender os fundos de CRI e alocar os recursos em outros setores, ou seria uma oportunidade? Olha, depende muito, tá? Assim, a gente tem que pensar que os fundos imobiliários de papel, eles têm riscos. Os fundos de tijolos também. Veja que tem fundos de tijolos com problemas. Americanas, por exemplo, está mostrando aí que provavelmente vai dar problema e isso vai dar problema em fundo de tijolo. Você vai vender fundo de tijolo também sair e vai para o papel, mas o papel está dando problema. Você vai vender também e vai sair. Então, aí você sabe dos fundos imobiliários por completo. O negócio é o seguinte: você tem que pensar em quê? Vou investir em fundos bons, vou focar nos de melhor qualidade. Pode ser que eles deem problema eventualmente? Pode, mas provavelmente vai ser menor, porque faz parte da vida de um empreendedor, de um investidor, dar problema em alguma coisa. A gente não vai acertar 100% das nossas escolhas. Só que a questão é, quando a gente errar, e a gente vai errar, é importante que a gente erre com pouco, é importante que a gente erre com um impacto pequeno. Agora, se a gente errar muito, com um tamanho muito grande, aí realmente pode ser um problema. Então, faz parte. Fundos de papel, então, vamos vender ou vamos comprar? Depende. Tem fundos que têm mais qualidade que outros. Fundos de qualidade que estão descontados são oportunidade. Fundos ruins que estão, entre aspas, descontados em relação ao seu valor patrimonial não são interessantes de comprar. A questão é você encontrar quais são esses fundos. Eu não posso falar por aqui, isso é coisa de relatório, isso é coisa de análise, esse não é o espaço, eu legalmente não posso fazer isso, então não direi. Mas eu posso recomendar para vocês que lá dentro da nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, a gente tem vários fundos de papel e são fundos que a gente recomenda, que a gente entende que estão em oportunidades interessantes, além de todo o acompanhamento que a gente faz para você sempre estar por dentro ali das informações. E mais uma vez eu convido vocês a aproveitarem as ofertas de aniversário que estão aqui no link da descrição para vocês ganharem 1 ano de assinatura totalmente grátis. Assinando 2 anos, você ganha o terceiro totalmente de graça, além dos bônus lá de curso, sorteio de R$ 2.000, sorteio de ligação com o analista. Então aproveitem, porque é por tempo bastante limitado. Os bônus que vão acabando, assim, os dias vão passando, os bônus vão acabando, e depois acaba-se a promoção como um todo. Então, link na descrição. Vamos lá, então. O Bruno perguntou, né? Eu tenho assinatura de FIIs da Suno e gostaria de saber se tem algum lugar que vocês explicam o motivo de um ativo subir ou cair, posição na carteira recomendada. Normalmente a gente não explica individualmente o porquê que este ativo subiu ou aquele ativo caiu, mas basicamente o que é o ranking? Ele é nosso ranking de oportunidade. Quanto mais para cima do ranking, mais oportunidade ele é versus o que está lá embaixo, que seria menos oportunidade. Não quer dizer que é ruim, só quer dizer que tem coisas melhores para se investir naquele momento dentro ali o universo de recomendações que a gente faz. Então, quando a gente faz uma mudança de ranking, a gente faz porque a gente entendeu que aquele está mais barato, ou aquele tem uma oportunidade melhor. Se ele subiu, é porque a gente entende que ele está com uma oportunidade melhor do que os outros fundos. Se ele desceu, quer dizer que a gente entende que está numa posição menos favorável do que outros fundos, mas a gente não acaba explicando individualmente. Às vezes a gente explica, tá? Mas não é costume toda vez explicar o porquê que subiu ou desceu do ranking. Mas entenda que subiu no ranking, a gente entende que está mais interessante para você comprar. Caiu no ranking, então quer dizer que ou ele piorou a oportunidade, piorou bem entre aspas, tá? Tem outras coisas melhores, ou na verdade é que alguma coisa ficou melhor que ele, por ordem lógica das coisas, se alguma coisa sobe, alguma coisa tem que descer. Então ele acaba descendo inevitavelmente. Mas é tudo questão de oportunidade. O Jair falou, para ter 2 fundos de papel na carteira, seria interessante olhar o indexador para os 2 serem mais diferente possível no porcentagem de IPCA e CDI? Olha, sim, entre aspas, porque a gente não tem tanta opção de CDI, né? Hoje o nosso leque de fundos de papel são quase que todos exclusivamente IPCA. Por conta do CDI estar muito alto hoje, esses fundos de IPCA começaram a comprar um pouquinho de CDI. Então você vê uns fundos um pouco mais mistos. Mas a maioria continua sendo IPCA. Então você não vai conseguir diversificar tanto assim. E não tem problema você só ter fundo de IPCA. O que teria problema é você ter, sei lá, 3, 4 fundos de papel, todos são IPCA, mas esse não seria nenhum problema. O problema seria todos terem ali CRIs iguais ou CRIs parecidos. Aí você tem fundos diferentes, mas portfólios semelhantes. Então, se um der problema, provavelmente o outro vai dar problema também. Então, o mais importante aqui é você diversificar os fundos por estratégia,
diversificar pelos tipos de CRI lá dentro, porque daí aí eles têm comportamentos diferentes, e não necessariamente o problema está no indexador. O Léo falou aqui, por que normalmente o teto da carteira é maior que o PVP do fundo? Porque a gente entende que o PVP não é uma métrica absoluta, então não é porque algo está acima do PVP, do VP, né? Um PVP acima de 1, que isso é um problema. Muitas vezes tem fundos que são uma ótima oportunidade, mesmo estando acima do VP, porque o VP não é uma métrica absoluta. Isso vale principalmente para fundo de tijolo, mas tem alguma aplicação também em fundo de papel. O VP ele é mais confiável, né? O PVP ele é mais confiável no fundo de papel, mas ainda assim, como eu expliquei na nossa... Onde foi que eu expliquei? No plantão de ontem, no plantão de dúvidas de ontem, para quem é assinante da Start, ou na verdade para quem é assinante de qualquer assinatura, porque todos têm acesso à Start, eu falei sobre isso. Então, basicamente, o fundo de papel, ele tem um VP muito mais fiel, mas ele não é perfeito, porque ele também é reajustado conforme os juros vão subindo ou descendo. Então, a gente avalia tudo isso e entende que mesmo acima do VP pode fazer sentido. E a gente vai ajustando o preço teto conforme as coisas fizerem mais ou menos sentido. Lembrando, pela última vez, que estamos aí nos últimos momentos para vocês conseguirem aproveitar as ofertas de aniversário, ganhar 1 ano de assinatura, assinando 2 você ganha o terceiro, vários bônus para vocês aproveitarem. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveitem. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Eu vou liberar vocês para o fim de semana. Aproveitem sexta-feira, aproveitem o fim de semana. Bom fim de semana para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela participação, pelas inúmeras perguntas que eu estou vendo aqui, que infelizmente eu não consegui responder todas, né? É muita pergunta, mas agradeço demais. Semana que vem estarei aqui novamente para a gente falar de fundos imobiliários, para nosso encontro semanal aqui na sexta-feira. Então, obrigado de verdade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não é inscrito, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E se inscreve no canal, deixe seu like para a gente saber que vocês estão curtindo. Aproveitem as ofertas de aniversário que estão aí nos últimos momentos. Sejam assinantes ou estendam sua assinatura. Contem com a gente para ajudar vocês a investir melhor. E, novamente, bom fim de semana, bom hambúrguer, bom churrasco aí para vocês, boa pizza no domingo à noite e até depois. Valeu, pessoal, e até a próxima.